Olá, aqui é Rose Brito do canal Consciência Despertada e estamos fazendo a leitura do livro Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humano de Bárbara Ann Burnham. Hoje nós vamos ler o capítulo 12. Capítulo 12. Obstruções da energia e sistemas de defesa da aura. Depois de observar muitas obstruções nos campos das pessoas, comecei a classificá-las em tipos. Encontrei 6 tipos gerais de obstruções da energia. Também comecei a notar que as pessoas usam seus campos de maneiras defensivas, a fim de protegê-las contra uma experiência desagradável imaginada, e organizam seus campos áuricos inteiros no que denomino um sistema energético de defesa. Antes de tudo, examinemos os 6 tipos de obstruções da energia que observei. Tipos de obstruções da energia. As figuras 12.1 e 12.2 mostram como esses bloqueios se me apresentam. A obstrução maçante, figura 12A, resulta de se deprimirem os sentimentos e a energia da pessoa até a sua estagnação, provocando um acúmulo de fluidos corporais na área. O corpo tende a instrumecer-se ali. Essa obstrução, em geral, não é de alta energia, mas antes de baixa, habitualmente associada ao desespero. Se a obstrução continuar, a doença resultante possível será uma colite ou uma angina pectoris. A cor, quase sempre o azul acidentado, produz uma sensação de coisa pegajosa e pesada, como o muco. Ali, a raiva também, geralmente do tipo que censura. A pessoa desistiu de tudo e sente-se impotente. Uma mulher que teve um casamento infeliz e renunciou à carreira pelo casamento, por exemplo, sofre de uma obstrução desse gênero. Agora, cinquentona, verificou ser impossível voltar ao mundo dos negócios e encerrar uma carreira. Em vez disso, atribui simplesmente ao marido sua infelicidade. Exige que as filhas façam o que ela nunca fez. Tenta viver a vida através delas, mas é claro que isso não pode dar certo. Por outro lado, a obstrução de compactação, figura 12B, que suprime os sentimentos, contém grande quantidade de fúria acumulada, como um vulcão. De cor vermelha escura, costuma parecer ameaçadora. Ao observar que normalmente não deseja ser o recipiente da erupção vulcânica. Essa obstrução da energia resulta numa acumulação de gordura ou músculos corporais na área. Se a compactação continuar por muito tempo, poderá redundar em enfermidades como uma inflamação da pelve. A pessoa geralmente se dá conta da fúria e sente-se presa, porque a liberação da fúria está associada à humilhação. Uma mulher que conheci chegou à conclusão, na infância, de que o fato de experimentar sensações sexuais acarreta humilhação. O pai humilhou-a em relação à sua sexualidade quando ela era moça. Resultado, ela bloqueou suas vigorosas sensações sexuais e as manteve apertadas na pelve. As sensações sexuais contidas, pouco a pouco, se transformaram em fúria. E porque a fúria não se soltou, graças ao medo da humilhação, o acúmulo de energia estagnada na pelve produziu uma infecção.
depois de anos de pequenas infecções crônicas, ela ouviu finalmente o diagnóstico de que sofria de uma inflamação da pelve. A armadura de rede, figura 12, 1C, é uma obstrução eficaz porque ajuda a pessoa a evitar sentimentos, sobretudo o medo, pela rápida movimentação das obstruções quando ela é desafiada, quer numa situação de vida, quer na terapêutica. Se o terapeuta, por exemplo, procurar liberar uma obstrução pelo exercício ou pela massagem profunda, a obstrução simplesmente se mudará para outra parte do corpo. Esse tipo de obstrução provavelmente não dará início a uma doença tão depressa quanto os outros tipos de obstruções. Tudo parecerá maravilhoso na vida do paciente. Ele será bem-sucedido no mundo, terá um casamento perfeito e filhos modelos, mas, em que pese a tudo isso, terá a vaga sensação de que lhe falta alguma coisa. Essa pessoa só será capaz de tolerar sentimentos profundos por um curto período de tempo, antes de pular fora deles. Por fim, criará alguma crise em sua vida a fim de irromper os sentimentos mais profundos. Essa crise pode assumir qualquer forma, como uma doença inesperada e súbita, um acidente ou um caso de amor. A armadura de placa, mostrada na figura 12, 2A, congela todos os tipos de sentimentos, que são mantidos no lugar em volta do corpo, por um campo de alta tensão generalizada. Essa armadura ajuda eficazmente a pessoa a construir uma vida bem estruturada no nível exterior. O corpo será bem construído, os músculos tenderão a ser rígidos. No nível pessoal, a vida será menos satisfatória, porque a armadura de placa, na verdade, anula os sentimentos, criando alta tensão em todo o corpo, tensão que pode redundar em tipos diferentes de doenças. Úlceras decorrentes do excesso de trabalho ou problemas cardíacos consequentes ao empurramento da vida sem alimentação pessoal, porque não pode sentir bem o corpo, como, por exemplo, a tensão nos músculos longos. A pessoa fará provavelmente pressão excessiva sobre os músculos, causando uma distensão dolorosa dos extensores da perna ou uma tendinite. Essa pessoa também terá uma vida aparentemente perfeita, a qual faltará, todavia, uma ligação pessoal mais profunda. É provável que também acabe criando alguma espécie de crise de vida, como as crises supramencionadas, que a ajudará a ligar-se à sua realidade mais profunda. Um ataque cardíaco obtém lindamente esse resultado para alguns homens. Conheço, por exemplo, um homem de negócios muito bem-sucedido, dono de várias revistas, todas de grande circulação. Ele andava tão absorto no trabalho que acabou se distanciando da família. Depois do infarto, os filhos chegaram-lhe a ele e lhe disseram: "Você precisa parar, pois do contrário morrerá. Ensine-nos a ajudá-lo a dirigir seus negócios." Ele ensinou-os, eles aprenderam e a família voltou a se unir. A obstrução pela depressão da energia, figura 12.2b, é uma simples redução da energia que flui pelo membro na direção da extremidade distal. A pessoa bloqueia os membros, não permitindo que a energia flua para eles.
o que acarreta a fraqueza dos membros e, em alguns casos, até o subdesenvolvimento físico da área. Essa pessoa não fará uso do membro para evitar as sensações de fraqueza e, depois, os sentimentos mais profundamente associados, como o de não ser capaz de se manter de pé na vida ou o de fracassar. O vazamento da energia, figura 12.2c, ocorre quando a pessoa esguicha energia pelas articulações em vez de permitir que ela flua membro abaixo, o que faz inconscientemente, a fim de reduzir o fluxo da energia através dos membros a ponto de não ter a força nem o sentimento para responder a certas experiências no meio ambiente. A razão por que não quer responder baseia-se numa conclusão a que ela chegou na infância e segundo a qual a resposta só pode ser imprópria ou perigosa. Quando criança, por exemplo, ao estender a mão para alguma coisa que queria, deve ter levado um tapa na mão. Além disso, da evitação do uso do membro resulta fraqueza do mesmo membro e também coordenação fraca. Ambos os tipos de obstruções acarretam igualmente frieza nos membros. A pessoa é geralmente vulnerável nas áreas onde se registra o vazamento da energia. Esse tipo de obstrução tem por consequência problemas nas articulações. O tipo de obstruções que uma pessoa desenvolve depende de muitas coisas, incluindo a personalidade e o meio ambiente infantil. Todos nós fazemos uso de várias obstruções. Quais são as suas favoritas? Sistemas energéticos de defesa. Todos criamos obstruções porque o mundo nos parece inseguro. Obstruímos modelos que envolvem todo o nosso sistema de energia. Nossos sistemas energéticos de defesa destinam-se a repelir, a defender-nos agressiva ou passivamente contra uma força que entra. Destinam-se a mostrar força e, dessa maneira, a assustar um possível agressor ou a chamar a atenção para nós indiretamente, sem admitir que é isso o que desejamos. Exemplos de sistemas energéticos de defesa que tenho observado mostram-se na figura 12.3 e são empregados quando o indivíduo se sente em perigo. Com o porco-espinho, de cor geralmente cinzenta esbranquiçada, a aura da pessoa se torna espinhenta e dolorosa ao toque. É brutal, muitas vezes, quando põe a mão em alguém que não quer saber da minha mão ali. Sinto espinhos atravessando minha mão. A maioria das pessoas responde a essa defesa distanciando-se. Na forma de defesa do recuo, a porção da consciência e da aura da pessoa ameaçada deixa simplesmente o corpo numa nuvem de energia azul clara. Os olhos terão uma expressão vidrada, ainda que a pessoa simule estar ali, prestando atenção. O mesmo vale para a pessoa que está fora de si. A duração dessa configuração é mais prolongada que a do recuo, que varia entre alguns segundos e algumas horas. A manifestação fora de si costuma durar mais, dias ou anos, talvez. Já vi pessoas que estiveram parcialmente fora do corpo durante anos em virtude de algum trauma ou de alguma intervenção cirúrgica precoce.
Num caso, uma mulher sofreu uma cirurgia do coração aos 2 anos de idade. Já tinha 21 quando trabalhei com ela para ajudar-lhe os campos de energia a se assentarem com mais firmeza no corpo. Seus corpos mais elevados se desligavam parcialmente e flutuavam fora, acima e atrás dela. Esse desligamento resultou no desligamento dos seus sentimentos. A negação verbal está associada a muita energia, geralmente amarela, na cabeça, a uma severa obstrução no pescoço e a depressão da energia na metade inferior, que é pálida e imóvel. Em ordem a manter o status quo, a pessoa permanece verbalmente ativa a fim de sustentar alguma sensação de estar viva. A troca verbal mantém a energia fluindo na cabeça. A sucção oral está estreitamente relacionada com a negação verbal por ser eficaz na sucção da energia daqueles ao redor a fim de encher o próprio campo da pessoa, habitualmente incapaz de fazê-lo no meio ambiente natural. Em outras palavras, há qualquer coisa errada na capacidade da pessoa de metabolizar o suprimento de orgone da atmosfera circundante, o que a faz necessitar da energia pré-digerida de outros. Podemos sentir essa forma de sucção na tagarelice verbal, tediosa e esgotante para o receptor, ou vê-la nos olhos de aspirador de pó de algumas pessoas. Essas pessoas gostam de estar em volta dos outros em alguma forma de socialização. Outras pessoas necessitam descarregar um excesso de energia, tipos masoquistas, e fazem boa parceria com os sugadores orais. Juntos, satisfazem muito bem as necessidades um do outro. Ver capítulo 13. Os ganchos que vi na cabeça de algumas pessoas estão geralmente em indivíduos com uma estrutura de caráter psicopática e que se encontram no processo de ser confrontados, digamos, por um grupo de pessoas. Numa situação dessa ordem, eles são muito ameaçados e formam um gancho no alto da cabeça. Se as coisas realmente esquentarem, arremessam o gancho em quem quer que lhes pareça capaz de agredi-los. O gancho é geralmente acompanhado de uma declaração verbal. Por outro lado, se esse tipo de pessoa quiser enfrentar alguém, pode muito bem tentar agarrá-lo pela cabeça com a energia mental. O efeito possível sobre a pessoa confrontada é ficar presa no campo de energia do confrontador até que este se assegure de que seu ponto de vista está sendo exposto e aceito como ele quer. Esse tipo de defesa ou ataque é muito ameaçador para o receptor, porque, a julgar pelas aparências, ele está sendo abordado logicamente com todos os passos racionais que conduzem à conclusão certa, mas a mensagem nas entrelinhas que está sendo transmitida é que o receptor fará bem em concordar. Esse gênero de troca usualmente é acompanhado da implicação subjacente de que a pessoa confrontada é má e está errada, e de que o confrontador, por sua vez, é bom e está certo. Os tentáculos exudantes, escorregadios, silenciosos e pesados procuram alcançar o seu plexo solar num esforço para capturar-lhe a essência e puxá-la para fora.
a fim de ser devorada pelo buscador de segurança. Essa pessoa, embora cheia da própria essência, não sabe o que fazer com ela, porque, no seu entender, permitir-lhe que se mova significa humilhação. Dessa maneira, ela é apanhada em desespero e perde o contato com a própria essência. Ela pode adotar a postura silenciosa, meditativa, por algum tempo. Depois, os tentáculos passarão a trabalhar em sua essência, puxando-a para baixo. O pensativo silencioso, no entanto, é muito barulhento no nível energético. Destaca-se numa sala cheia de gente que se diverte ativamente. Logo, estará rodeado pelos que desejam ajudá-lo e, inconsciente, mas atilada e cortesemente, agradece a cada pessoa a ajuda oferecida, dizendo que não dará certo e pedindo outras sugestões. E assim o jogo continua. A pessoa que maneja os tentáculos crê precisar de alguma coisa do exterior, mas o que precisa é manifestar-se. Pode então tentar arremessar setas verbais para provocar alguém e enraivecê-la. As setas não são dolorosas apenas verbalmente, mas também energicamente, voam pelo ar e atingem o receptor com muita precisão e eficácia. O arqueiro espera inconscientemente que a dor infligida provoque raiva, o que lhe dará um pretexto para soltar a própria raiva de um jeito que evite a humilhação. Dessa maneira intencional, precisa, mental, ele procura humilhar a outra pessoa e, ao mesmo tempo, evitar sensações na metade inferior do corpo. A pessoa que se utiliza da defesa histérica responderá alegremente às setas explodindo. O tipo histérico explodirá de maneira que invade o campo de toda a gente com relâmpagos e explosões de cor e tamanha fúria que ameaça e intimida pela mera força do poder e do caos. Seu propósito é afugentar todos da sala. A pessoa que emprega o refreamento dentro dos limites afasta-se da situação, ao mesmo tempo que fortalece e engrossa seus limites no intuito de permanecer incolume. A mensagem assim transmitida é uma mensagem de superioridade. Outro pode simplesmente proclamar a própria supremacia com uma exibição robustamente ordenada, bem controlada, de força de vontade, que explode e ilumina sua aura, de modo que não haja dúvidas sobre quem manda aqui e com quem não se deve brincar. Exercícios para encontrar sua principal defesa. Experimente cada um desses sistemas de defesa. Qual é o que você usa? Experimente-o com um grupo de pessoas. Todos andam ao redor da sala em cada sistema de defesa. Quão familiar é cada um deles? Quais são os que você usa em ocasiões diferentes? Existem, provavelmente, muitos outros sistemas de defesa em uso. Você mesmo, sem dúvida, poderá pensar em alguns que usa e alguns que são usados pelos seus amigos. O importante é lembrar que todos os usamos e que todos concordamos, consciente ou inconscientemente, em interagir uns com os outros dessa maneira.
Ninguém é obrigado a participar das interações, são todas voluntárias. Em alguns níveis da nossa personalidade, chegamos, às vezes, a apreciá-las. Não precisamos ficar com medo quando as vemos uns nos outros. Temos sempre a opção de responder mais tolerante do que defensivamente. Precisamos lembrar-nos de que há sempre uma razão por que alguém se defende, para proteger alguma parte vulnerável de si mesmo, que deseja conservar sob o seu domínio e escondida, quer de nós, quer dele mesmo, quer de ambos. Criamos e desenvolvemos a maior parte desses sistemas no princípio da nossa vida. Como vimos no capítulo 8, a aura de uma criança não está plenamente desabrochada, como também não o está o seu próprio corpo. A aura também se desenvolve e passa por estágios de desenvolvimento à medida que o indivíduo cresce, enquanto modelos básicos de caráter que representam a um tempo forças e vulnerabilidades se clareiam. Revisão do capítulo 12. 1. Enumere e descreva 6 tipos principais de obstruções da energia. 2. Faça uma lista dos principais sistemas de defesa e do modo como funcionam. Quais são os que você usa? Os que você usa são eficazes? Qual seria o meio melhor para lidar com a sua experiência de vida? Matéria para reflexão. 3. Em que sistema de crença pessoal se baseia a sua defesa principal? 4. Sua vida seria melhor ou pior se você não usasse seu sistema de defesa? 5. Faça uma lista dos tipos e localizações das obstruções que você criou em seu sistema de energia e de corpo. Com que experiências da infância se relaciona cada um deles? Bom, então terminamos aqui. Esse capítulo ele é curtinho e no próximo, então, a gente vai ler o capítulo 13.